Eu creio que já estamos em direto, ainda é começar, deixar que as pessoas entrem. Ora, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Hoje mais uma edição da nossa rúbrica Análises que nos ajudam a crescer. Temos um convidado especial, o Dr. Pedro Ferreira, que é o presidente do Conselho de Administração do Crédito Agrícola Baixo Voga. Já vou apresentá-lo com um bocadinho mais de calma. Pedro, obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado por este carinho que nos deste. Boa tarde, Vasco, e boa tarde a todos que estiverem a ver a live. Nada a agradecer, é sempre um gosto poder dar as nossas ideias e ajudar as pessoas também a ter uma visão um bocadinho mais completa sobre os assuntos. Portanto, Pedro, só aqui dar um compasso de espera para algumas pessoas entrarem. Portanto, o sistema da rede social, o Facebook, vai avisando que nós estamos online e as pessoas vão entrando. Eu vou pedindo às pessoas que estão a entrar para que nos digam se nos estão a ver e a ouvir bem. Portanto, é importante que nos estejam a ver e a ouvir bem. Vão dizendo onde é que nos estão a ouvir. Já temos a Juliana Pinto a dizer que está aqui, quer saber como é que é a parte das finanças. Juliana Pinto é a minha esposa, portanto é muito suspeita esta parte das finanças com ela. Muito bem, muito bem. Peço às pessoas quem é que pode confirmar que nos estão a ver e a ouvir bem? Ok. Aparentemente tudo ok. Então, mais uma vez agradecer ao Dr. Pedro Ferreira o facto de estar aqui, está perfeito, estamos aqui a dizer o som e a imagem. Mais uma vez agradecer ao Dr. Pedro Ferreira estar aqui connosco, vai-nos falar um bocadinho sobre a situação económica que o país está a atravessar e a forma como a banca se pode envolver e o papel que pode ter na recuperação económica, tanto a nível das empresas como a nível das famílias. Eu acho que uma coisa não anda dissociada da outra, mas são claramente dois problemas que vamos ter, ou dois desafios que temos para os próximos tempos. O Pedro, eu já conheço o Pedro há alguns anos, o Pedro tem vindo a fazer um percurso tanto na banca, um bocadinho também na parte política, mas na banca um percurso excepcional, e a visibilidade que tem a Caixa de Crédito Agrícola hoje é consideravelmente maior do que era há uns anos atrás. Temos feito um trabalho excepcional nesse sentido. Hoje, quem lida com as empresas hoje percebe que a presença da Caixa é uma constante, já é uma conta que se usa, houve um crescimento muito grande. Antes de começarmos com a análise da situação económica atual, queres falar um bocadinho desse processo de levar a este, te fez levar a Caixa a este crescimento? Obrigado, Vasco. É sempre difícil comentar elogios, não é? Mas é verdade que nós temos trabalhado bastante a área das empresas. O crédito agrícola não era tão reconhecido assim na área das empresas. Sempre tivemos uma reputação em termos financeiros como uma instituição, como um grupo que trabalha bem a área particular e que tem solidez e credibilidade. E é verdade que isso nos granjeou capacidade que nós hoje podemos utilizar, ou seja, se calhar passámos um bocadinho nos pingos da chuva naqueles grandes processos de 2008, a crise de 2008, e agora temos condições que se calhar poucos na banca têm para apoiar as empresas. Temos bastante liquidez, temos equipas jovens e profissionais com capacidade para responder de facto aos interesses das pessoas e das instituições e das empresas, e portanto para nós isso é um orgulho e que vai sendo reconhecido cada vez mais pelas pessoas lá fora, nos nossos mercados, aqui em Aveiro, em Águeda, em Ilha, na Mortosa, são aqueles que representam o Baixo Fogo. Isso para nós é muito importante.
eventualmente também é um mercado onde eu me mexo mais e, portanto, depois vou acompanhando também de forma mais atenta esse crescimento. É sem dúvida muito interessante. Pá. Muitos parabéns mais uma vez. Obrigado. E a tua visão em relação a esta situação enquanto banca? Estamos aqui perante uma crise. Qual é a verdadeira dimensão desta crise? Consegue-se estimar? Olha, é assim, como é que eu hei de colocar isto? Normalmente as pessoas comparam sempre a crise que estamos a viver com a última. Isso sempre foi assim, que sempre se compararam as crises e normalmente com a entrada do FMI, comparou-se na última em que entrou a Troika, comparou-se com a de 1982, 83, e é assim, as pessoas vão sempre comparando com aquilo que conheceram anteriormente. E fazendo essa comparação, aquilo que nós podemos dizer é a crise de 2008 foi uma crise financeira a nível mundial e em Portugal foi um bocadinho exportada e acabou por chegar à economia real. Esta crise é o contrário, esta é uma crise sanitária que se traduziu numa crise económica, onde o PIB cresceu como nunca se tinha visto, e que é uma crise que será, dizem os analistas, profunda, mas de mais fácil saída, ou seja, mais rapidamente a economia irá recuperar. Em 2008 nós demorámos bastante a sair dela, ou seja, Portugal só em 2015 é que começou novamente a crescer em termos de PIB. Esta espera-se que, se calhar no segundo semestre do ano, se não houver uma segunda vaga, a economia já começa a recuperar. Eu não tenho essa visão tão otimista de já as coisas virem já ao de cima. Houve processos que foram de facto quebrados em áreas estratégicas. Portugal na área do turismo, a Europa na área da indústria pesada, e em Portugal, que estão na Europa também a indústria pesada, nomeadamente a indústria automóvel, que é um motor da economia europeia. São áreas em que as coisas ainda não recuperaram e provavelmente não vão recuperar tão cedo. Não sei mesmo se a indústria automóvel regressará aos tempos áureos. As pessoas habituaram-se a fazer as coisas meio diferente nestes 3 meses. No turismo eu penso que sim, que as coisas rapidamente irão voltar e depende muito da confiança das pessoas, mas há outras áreas em que as coisas simplesmente são diferentes e portanto temos de nos adaptar a ela. Não quer dizer que seja necessariamente mau, não é? Eu acho que a indústria automóvel se está a preparar para se reinventar e não é bem voltar ao que era, não, mas aos números que tinha, eu acho que vai voltar. É com produtos talvez um bocadinho diferentes. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso sem dúvida. Acredito que eles estavam muito bem preparados para fazerem este salto. O exemplo que deste há pouco de o crédito agrícola que estava, portanto, financeiramente capitalizado para poder depois capitalizar a situação, não é? É um bocadinho que eu acho que isto vai acontecer à indústria automóvel. Há aqui uma série dela que está capitalizada e, portanto, pode agora, medidas que muitas delas já estavam aqui na calha, com os elétricos, com sistemas de higienização e de segurança que eles vão lançar e os vai catapultar aos números que estavam. Quanto tempo é que vai demorar a chegar lá é talvez aqui a questão. Não é? Incógnita, não é? Também me parece que não será no segundo semestre do ano. O tempo vai se traduzir numa coisa, que é quanto mais tempo demorar a regressarmos, lá está, outros modelos de negócio, mas com a mesma, se calhar a mesma produtividade e em termos económicos na tradução do PIB, é mais tempo em que será difícil manter empregos e essa é a questão principal neste processo. Porque para já eu penso que é óbvio com os layoffs e com alguma ginástica que as empresas foram fazendo, se calhar ainda se tem salvaguardado muito emprego. Se demorarmos muito tempo a regressar à capacidade das empresas de gerarem mais valias,
naturalmente que o emprego sairá prejudicado e toda a economia. Portanto, aqui o que nós podemos fazer é ajudar, e pelo menos falo pela minha parte em termos de banca, é ajudar a que este momento se traduza num processo temporário e que nós demos capacidade às empresas para elas, se calhar quando tiverem que voltar a pagar os seus empréstimos e as suas responsabilidades, fazerem com algum prazo mais dilatado, para poderem voltar a níveis satisfatórios de equilíbrio entre o que têm de pagar ao banco, o que têm de pagar aos fornecedores e aquilo que têm de pagar aos trabalhadores. Penso que a banca nisso, aí já não falo só por mim, mas pelo conhecimento que vou tendo, está sensibilizada para isso. As moratórias foram importantes e os bancos todos, e falo disso sem exceção, parece-me que todos perceberam isso e estão a trabalhar para que de facto as empresas tenham condições. Naturalmente não somos só nós a fazer o trabalho tem que ser feito se calhar com outros estímulos à economia, mas é importante que isso aconteça. Mas houve facilidade dos bancos em colocarem, essa foi uma das medidas, colocarem dinheiro e darem condições de alargamento de prazos de pagamento para que as empresas possam, não sejam sufocadas e não morram de falta de capital, não morram de falta de liquidez. As empresas têm que conseguir, se calhar também cortar alguns custos, estudar um bocadinho as formas de pagamento. Eu penso que as empresas têm que fazer esse trabalho de casa, mas e isso é uma nota que eu acho que é importante deixar. Da parte das instituições financeiras, quando falo de instituições financeiras, falo desde o macro, desde o Banco Central Europeu até aos bancos, até à banca de retalho, houve uma sensibilização muito rápida e nós em Portugal começámos a ter de facto os primeiros casos em março. E em março começaram logo a introduzir as moratórias, ou seja, não houve aqui nenhum delay temporal dos bancos em conceder as moratórias, ou seja, houve uma percepção logo que o problema tinha que ser atacado de imediato. Houve as empresas e as pessoas, mas neste caso as empresas, têm algumas razões de queixa em relação à questão dos empréstimos com garantia do Estado, com garantia mútua, e isso deveu-se, não há aqui a apontar culpados, deveu-se se calhar a um excesso de burocracia. Que as empresas, houve aqui um pequeno corte, que as empresas não estavam habituadas e que se calhar impediram que o dinheiro fluísse mais rapidamente. Mas se calhar era necessário e também houve uma adaptação da parte das garantias mútuas e da banca para tentar agilizar o processo. Portanto, eu acho que um bocadinho não de atraso, mas as coisas, houve rapidez no acesso a instrumentos para que as coisas avançassem. Pedro, e medidas, portanto, além obviamente das moratórias e do dinheiro, vocês também foram afetados no banco por um conjunto de medidas na própria relação com o cliente, que muitas vezes quando estamos a trabalhar empréstimos e moratórias e dinheiro de valores grandes e queremos estar cara a cara com a pessoa, queremos estar com o nosso gerente de conta e de repente isso passou também a ser impossível, portanto foi preciso negociar todas estas coisas num conceito totalmente novo. Foi difícil manter-se o grau de confiança com, de repente, uma comunicação através de câmaras e de como estamos a fazer agora? E aí vou dividir em dois tipos de processos. Naturalmente, as empresas já estão habituadíssimas a trabalhar com os meios digitais. Hoje em dia, o relacionamento do negócio habitual, do processo habitual é sempre feito já com e-mails, com troca de informação fácil e rápida. Naturalmente, no início de processos de relação, as relações eram habitualmente sempre feitas com reuniões presenciais e isso agora teve que ser dispensado, não é? Mas
o habitual, o negócio habitual foi fácil de manter com as empresas. Ao nível dos particulares já não é assim. As pessoas estavam habituadas a vir ao balcão, a falar com o seu gestor de conta, a fazer os seus depósitos, os levantamentos, e aí naturalmente, porque nós também somos uma instituição que tem pessoas, nós tivemos que entrar nas nossas defesas, ou seja, reduzimos o número de pessoas no atendimento, para podermos precaver-nos, e tivemos em rotação até há pouco tempo, e restringimos o acesso por forma a podermos controlar o número de pessoas em cada agência. Portanto, o que eu diria é que nas empresas as coisas foram relativamente fáceis de gerir, naquilo que são os pequenos empresários, as pessoas dos restaurantes, os pequenos comércios, e os particulares foi mais difícil porque eram pessoas que estavam habituadas a fazer a sua relação presencial. Posso-vos dar um número apenas e só para ilustrar isso. A queda de transacionalidade ao balcão, que os depósitos e levantamentos, foi na ordem dos 50% nestes últimos 3 meses. Significa que houve um impacto forte. Pelo contrário, os canais digitais dispararam na mesma medida. Ou seja, de facto houve uma habituação a trabalhar de formas diferentes. Eu penso que para a banca houve uma aprendizagem em termos daquilo que é o relacionamento, porque as pessoas, uma coisa é utilizar os sistemas móveis para falar e para fazer as transações, outra coisa é presencialmente fazer algum negócio, e aí a confiança já é diferente, porque uma coisa é estar frente a frente com um gestor de cliente, outra coisa é só através de uma mensagem, que às vezes não transmite tudo o que a gente quer dizer, ou o cliente ou o nosso gestor de clientes pode não se lembrar na hora, e quando está com o cliente pode, no meio de outro assunto, falar, e isso é preciso ter essa percepção que as coisas são diferentes, mas houve essa habituação. Em termos de back-office, como é óbvio, como também tínhamos menos gente, tivemos que fazer essa rotação, torna os processos mais morosos, e nós tivemos que alterar procedimentos para que eles se mantivessem pelo menos ao nível de rapidez que estávamos habituados, porque trabalhar com menos gente para ter mais processos, vocês devem imaginar a quantidade de moratórias que foram solicitadas, principalmente no final de março e em abril, menos em maio e agora em junho, mas são muitas, e fazer esse trabalho com menos pessoas ou com muitas em teletrabalho. O teletrabalho também é importante, mas às vezes há coisas que só no trabalho é que se conseguem fazer, só na instituição é que se consegue fazer. Foi uma tarefa diferente, que eu acho que os nossos colegas que têm algumas dessas áreas fizeram-na bem, e estou satisfeito pela resposta que conseguimos dar aos clientes. E a ideia, portanto, é manter-se, mesmo agora com a pandemia a passar, é manter-se tanto quanto possível, fomentar este trabalho mais digital, uma vez que se conseguimos fazer o mesmo trabalho com menos pessoas, não é? Ou se calhar mais trabalho com menos pessoas, a ideia é poder manter-se este distanciamento, trabalhar, apostar mais no digital, ou queremos um regresso? É lógico que primeiro ainda estamos num período em que a pandemia ainda está ativa, e portanto não podemos já partir para outros modelos, temos que consolidar aquilo que temos para forma a não correr riscos, nem nós nem os clientes, não é? Mas eu penso que haverá processos que ficam marcados, há certos processos que ficou claro que desta forma era possível fazê-los com alguma celeridade, sem incumprir regras, e conseguimos servir as pessoas, e as pessoas ficarem servidas se calhar mais rapidamente. Esses tentaremos mantê-los, logicamente. Há outros que não faz sentido. Há certos processos na banca, que estamos a falar de uma relação de confiança, que é construída entre cliente e instituição, terá que sempre passar por algum contacto. É como eu dizia, o mail é interessante naquilo que é os processos do dia-a-dia.
para consolidar relações, as pessoas têm que estar em contacto e perceberem algumas nuances. Ou seja, falaste... A banca nunca serão completamente digitais. Sim, também digo que sim. Falaste aí na questão da confiança. E a confiança eu acho que é crucial para a recuperação da economia, é crucial na relação das pessoas com a banca. Tens a ideia que no meio desta crise, enquanto que na crise de 2008, não é, a banca saiu claramente em perda em termos de confiança das pessoas, com esta crise achas que a banca saiu beneficiada em termos de confiança? Acho que as pessoas confiam mais na banca? Eu via ao almoço que, portanto, o valor dos depósitos a prazo cresceu drasticamente porque as pessoas deixaram de fazer apostas em títulos, em ações, fosse o que fosse, não é? E que mantêm o seu dinheiro na sua conta à ordem. Isto significa que elas estão a confiar mais até na banca do que nas apostas que pudessem fazer? Isso tem duas respostas. A primeira tem a ver com a parte da confiança, que eu acho que é, e falaste bem, em 2008 a banca às vezes tem a ver com a questão de pela árvore se toma a floresta, não é? Em 2008 houve instituições que se portaram mal e, portanto, as pessoas genericamente, até porque isso foi bastante vincado, colocaram toda a banca no mesmo modelo e a banca saiu, de facto, se não queimada, muito chamuscada. Nesta crise, pelo menos, até agora eu penso que as pessoas ganharam alguma confiança, até porque as instituições responderam com alguma rapidez, como eu dizia. Isto não quer dizer que quando as pessoas começarem a pagar estas moratórias ou estes empréstimos, não digam aqueles safados novamente. Esquecem-se. As pessoas é muito fácil esquecerem-se quando são ajudadas, quando não conseguem pagar. Não é isso que eu espero que aconteça. Espero que as coisas corra tudo bem, que toda a gente consiga pagar, mas eu estou num sentido de sei que às vezes isso não acontece. As pessoas, por muitas razões, acabam por incumprir. E espero que nessa altura nós sejamos vistos na mesma como quem ajudou. Nesta altura a banca ajudou bastante e eu acho que as pessoas têm essa percepção e lá está, a confiança tem sido reganhada por parte das instituições financeiras. Em relação à questão dos depósitos, nós já éramos conhecidos como um banco de refúgio, portanto nós continuamos sempre a ter muita liquidez, porque temos muitos depósitos e as pessoas sempre confiaram em nós bastante para ter os depósitos. Eu acho que isto teve a ver um bocadinho com as pessoas defenderem-se de um abaixamento muito claro das ações e das obrigações que aconteceram essencialmente em abril, final de março e em abril. Eu diria, e isso pode já ficar como um conceito, que esta é uma boa altura para voltar a investir, porque neste momento as coisas estão em baixa e naturalmente vão subir e a expectativa é que até ao final do ano haja já ganhos para quem invista agora. Deixa-me reforçar aqui esta ideia para quem nos está a ouvir, de que fica esta sugestão, este é um bom momento para investir, não é? Que as coisas estão em baixo. Exatamente. É um bom momento para investir. Normalmente quando está em baixo acabou a altura para investir. Sim, mas se acaba por fazer o dinheiro. Com outra razão. E outra questão que me leva aqui ao próximo ponto que me preocupa um bocadinho a mim, eu imagino que em muitas empresas e em muitas famílias, que é, e quando acabarem as moratórias? Primeiro, quando é que acabam? E quando acabarem, como é que vai ser? As pessoas capitalizaram-se para depois pagar aquilo que vão ter que pagar a mais? A vossa percepção é que há esta preocupação de que, espera aí, daqui a uns meses, isto que eu não estou a pagar agora, vou ter que pagar. Pois. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. As moratórias são um intervalo, entre aspas, que se dá para as pessoas recuperarem. Nós do crédito agrícola, e eu pessoalmente sempre defendi, que as moratórias deviam ser no mínimo
dos tais 6 meses, se calhar até março, que agora foi aprovado, e que depois os períodos de pagamento fossem mais estendidos, exatamente porque as pessoas não vão logo ter a capacidade e o rendimento ao máximo. Isso é algo que preocupa naturalmente. E isso leva-nos à segunda questão desta crise económica, que é: houve uma resposta imediata por parte da banca, como eu disse, desde o BCE até aos bancos de retalho, que respondemos e colocámos dinheiro na economia. Agora é necessário que haja um pacote económico, de facto, que coloque dinheiro nas empresas. E colocar dinheiro não é chegar lá e olha, está aqui um chequezinho para pagar ao banco. É que produza a economia. É dizer, há estes projetos para vocês terem capacidade económica para voltarem a produzir em capacidade e em produção de riqueza, para poder não só pagar o empréstimo, como de facto fazer aquilo que tem que fazer, que é ganhar o vosso dinheiro e cada um produzir aquilo que sabe e fazer mais valias. E é isso que nós estamos à espera, e que infelizmente tem demorado algum tempo a nível europeu, e que eu espero que depois ao nível nacional seja mais rápido a traduzir-se. E essa é a nossa preocupação agora. Neste momento quanto mais rápido vier estes pacotes de incentivos, mais rápido será para a economia e para que nós tenhamos a garantia que quando chegar ao fim das moratórias, a economia está a um nível de produção suficiente para que pague a todos o endividamento que foi agora gerado. É isso que nós temos expectativa. Me parece que tu já respondeste, mas portanto, continuamos à espera dessas estratégias, porque até agora elas ainda não se viram, nem nacionais nem internacionais. Pois, não convém demorar muito, porque a experiência já é essa, desde que são aprovados até que o dinheiro chega efetivamente às empresas, as coisas não são imediatas. Nós estamos aqui um bocadinho a lutar contra o tempo, porque nós já estamos em junho, as primeiras moratórias acabaram em setembro, já se está a prolongar para março porque já este delay. Já se percebeu que não se vai lá chegar, não é? Pois. Não sei, o que é que me parece? Mesmo em termos de estratégia, já não falo em termos depois do dinheiro chegar cá, em estratégia, onde é que se vai apostar? O que é que se vai fomentar? Porque as coisas mudaram um bocadinho, na época falávamos da indústria automóvel, não convém que aposte para o lado que vinha a apostar, porque senão se calhar não vai crescer, precisa de fazer apostas diferentes. Então, quais são essas diferenças? Onde é que se deve apostar? Isso está bem definido. Eu acho que se tem trabalhado pouco esta questão. Tem, não tem saído assim, tem saído algumas linhas de orientação, nomeadamente para a área ambiental, que é uma área onde a União Europeia de facto precisa de dar cartas e onde se tem empenhado bastante. Tem-se falado um bocadinho de formação, formação ao longo da vida, mas são temas sempre recorrentes, não é uma coisa específica. Tem-se falado também da área das novas tecnologias. Agora, nós precisávamos de facto que essa estratégia fosse o mais célere possível e eu pessoalmente gostava que ela fosse vocacionada para que a Europa, e aqui temos que falar a nível europeu, porque a estratégia será europeia, o dinheiro será para ser, entre aspas, adquirido pela União Europeia. Essa estratégia devia ser para nos focarmos naqueles sítios onde temos um déficit e onde precisamos de facto de alterar. Se nós pensarmos que vamos ter uma produção automóvel diferente, se calhar nós precisamos de ter a sensibilidade que a União Europeia vai precisar de ter mais energia elétrica porque vai ter mais carros elétricos, não é? E, portanto, essa energia elétrica não pode vir de petróleo, portanto tem que se verificar se as energias renováveis estão nesse pacote ou não é? E em que medida é que isso vai acontecer. Isto é só um dos pontos, há várias matérias em que eu acho que a União Europeia tem que investir. E aquilo que eu noto em algumas empresas, trabalho com algumas empresas que estão em setores que estão a crescer muito. Por exemplo, no caso da área das bicicletas. E porquê é que neste momento Portugal, por exemplo, não está a aproveitar mais este crescimento na área das bicicletas?
temos falta de um conjunto de matérias, já nem é bem matérias-primas, mas de componentes mais básicos, que nós não produzimos, porque mandávamos vir da Ásia e agora acabou. Quer dizer, eles não mandam para nós porque também querem fazer os negócios deles e nós não podemos tirar partido da nossa indústria das bicicletas. Fomentar nós trabalharmos mais este tipo de indústria que já tínhamos abdicado dela, fará sentido, será um dos pacotes que poderá estar aí. Fala da reindustrialização, não é? Vamos ver uma coisa. Portugal tem uma história de sucesso a esse nível, na questão do calçado e dos têxteis, do Val do Ave, onde pessoas, se calhar, mais antigas se recordam de que Portugal perdeu bastante, teve, aliás, grandes problemas no Val do Ave, porque houve muitas indústrias têxteis que se deslocalizaram, e muitas nem sequer foram para o Oriente, foram mesmo dentro da União Europeia. E Portugal fez uma reconversão, mantendo indústria, mas reconversão para uma indústria com um produto final com maior valor acrescentado. Portanto, se Portugal, por exemplo, imaginemos, estou-me a lembrar dos carretos das bicicletas, que é algo que agora vem tudo da China, quase tudo, teremos que produzir um produto que tenha um valor acrescentado superior, porque não me parece que as pessoas que vão trabalhar para essas fábricas vão receber como recebe um trabalhador chinês, não é? O estágio de produção e desenvolvimento é completamente diferente e, portanto, nós não podemos estar a concorrer com ao mesmo produto com a mesma mais-valia. Tem que ser com produtos com valor acrescentado bastante superior e aí sim eu sou de acordo que, de facto, temos de trabalhar isso. Agora, reindustrialização, só por dizer, olha, eles têm lá uma fábrica, nós também temos de ser uma, as coisas depois não vão dar certo. Sem dúvida. Temos que pensar que a inovação tem que estar sempre aliada àquilo que nós vamos querer produzir. Ainda que isso, se pudermos ser autossuficientes, é positivo. Dentro do que é uma Europa que se pode querer mais forte. A Europa pode sair muito fortalecida deste momento atual, desta conjectura mundial. Temos a América do Sul numa situação francamente assustadora, e a mim diz-me particularmente que vivi no Brasil, sou casado com uma pessoa do Brasil, e o que se vive lá assusta-nos um bocadinho em relação ao futuro. Os Estados Unidos também vivem uma situação que está bastante periclitante e esta crise social que vivem agora não vem ajudar nada. A China ficou aqui muito num descrédito por toda a informação que partilhou, não partilhou. É um momento de Europa se fortalecer e crescer e ter um papel maior na economia mundial? Olha, hoje ao almoço estava curiosamente a falar sobre algo que não é essa a questão diretamente, mas algo que tem a ver com isso. E tinha a ver com o seguinte, a minha filha hoje estava a aprender o euro, as moedas. Nós já estamos no escudo há quase 20 anos, no euro, desculpa, há quase 20 anos. Não é? Já temos em circulação o euro há quase 20 anos. A geração dela nunca vai saber o que é uma coisa diferente da Europa. Eu penso que este é um momento definidor para a União Europeia. Se o projeto europeu tiver que acabar, acaba agora. Acaba porque há muitos nacionalismos pendentes, há muitos, ainda por cima com o Brexit, há muita gente que, de facto, se aquilo correr bem, a gente também pode sair e tal. Eu acho que não vai correr bem, mas pode, as coisas, há muitas coisas no mundo que podem acontecer. Mas a verdade é que
hoje em dia a gente não consegue viver sem este modelo, sem isto de não poder viajar até ao outro lado da fronteira, entre aspas, é uma coisa quase já típica, não é? Não faz sentido Eu, estar atrás na eu sou globalização. mais eu do que só português, e acredito que a geração dela não vai saber viver sem isso. Hoje os miúdos todos fazem Erasmus na universidade e, portanto, eles têm, quase todos hoje os estudantes universitários têm amigos de várias partes do mundo, da Europa. Portanto, essas pessoas não vão simplesmente admitir, olha, agora vamos voltar a pôr ali umas fronteirazinhas, vamos voltar a ter o escudo e tal. Portanto, o projeto europeu, ok agora, porque há de facto alguns artistas e inteligentes que ainda não perceberam que este é um projeto win-win, ou seja, toda a gente ganha, e está mais que provado que as grandes economias europeias foram as que mais ganharam, a Alemanha, a Finlândia. A Finlândia agora está num período um bocado mau, mas ganham muito, toda a gente sabe que se calhar na primeira década do século XXI foi a economia que mais ganhou com a União Europeia. E portanto... Eles vinham agregados à Rússia, estiveram sob o domínio dos russos e teve um impacto muito forte neles, não é? Eles vinham com um atraso. E é assim, ou nós deixamos esses nacionalismos agora, muitos não têm explicação nenhuma, alguns são só oportunistas para ganhar mais uns votitos e ter mais algum poder. Deixamos agora ganhar e acaba de facto a União Europeia, porque não faz sentido, porque alguns países não veem que só tem a ganhar com a União Europeia, ou simplesmente se calhar estão a fazer isto só para ter mais algum apoio aqui ou ali. Ou então daqui a 10, 15 anos não há maneira de voltar atrás a um projeto europeu, porque as pessoas já não conseguem viver sem este modelo, nem sequer concebem uma coisa dizer, vocês agora não são europeus, são só portugueses, ou os espanhóis, nós só somos espanhóis, ou os catalães são só catalães, ou qualquer coisa assim, isso já não. O mundo já é demasiado global e a Europa é demasiado europeia para que as pessoas só consigam viver no seu cantinho e voltem a ver taxas alfandegárias, que vai ser engraçado, que eu quero ver no final do ano com a Inglaterra. Nós temos, por exemplo, a Nissan, que já anunciou que ia encerrar em Espanha, se calhar vai manter a fábrica de Espanha e encerrar em Inglaterra, porque só em termos de taxas é um balúrdio, não é? Portanto, os ingleses, com problemas que podem ter, não é? São empresas que têm possibilidade de se mudar para outros países da Europa, estão a arquitetar essa mudança, pelo menos para se precaverem, embora toda a gente acredite que as taxas depois, de alguma forma, vão ter que ser compensadas. Senão, o Reino Unido perde, e perde a sério. Parece-me, também me parece. E acho que ir no pé grande o Brexit. Vamos ver o que é que acontece. E do lado da banca, quais vão ser as próximas medidas, por um lado, para não sofrer com eventuais faltas de pagamento, não é? Que há um bocadinho falávamos, se surgirem, podem voltar a afetar um bocadinho a banca. E não sendo agora exatamente a mesma situação que aconteceu em 2008, a verdade é que se as taxas de incumprimento forem muito elevadas, podemos voltar a ter aqui questões de capital, não é? Ou de liquidez. Que medidas é que a banca está aqui a adotar para se proteger? Olha, a banca nestes últimos anos já está a atravessar um processo em que está focada muito na racionalização dos custos. Isto é, muito nos processos digitais, muito, se calhar para o cliente bancário apenas vê porque é o mobile, porque é os canais digitais, porque é a tesouraria que é feita através de máquinas, mas internamente os processos estão desmaterializados. Hoje o papel, apesar de existir e se calhar existe tanto como antigamente, mas é um papel que já é produzido automaticamente, ou seja, os processos de decisão são desmaterializados e funcionam muito mais rápido e com menores custos. Aquilo que vai acontecer vai ser um aprofundar disso. Infelizmente temo, porque lá está, o contacto com as pessoas é importante
que algumas agências bancárias, algumas instituições ainda reduzam mais a presença nos territórios. Se acontecer um nível de incumprimento elevado, nós naturalmente, até porque ninguém vai capitalizar os bancos com as taxas de retorno que hoje existem na banca e, portanto, acabará por haver mais fusões, acabará por o nível de serviço ser menor. Algumas fintechs que estão a aparecer podem ser prejudicadas por isso, com projetos muito engraçados. As fintechs não são algo mau para os bancos, são complementares e em muitos casos vão acabar por fazer parte de alguns bancos. Há bancos que já estão sistemas e, portanto, algumas eu penso que podem ser prejudicadas no seu grau de inovação por estes projetos. Ou são verdadeiramente disruptíveis e aproveitáveis para o sistema, ou coisas que são pequeninas mais-valias podem não ter capacidade suficiente para vingar. Isso pode acontecer. Ao nível do negócio propriamente dito, aquilo que vai acontecer é, se acontecer uma crise económica em que as pessoas deixem de ter capacidade, vamos voltar aos níveis de as pessoas vão deixar de ter crédito ao consumo, naturalmente é o crédito que cai sempre inicialmente. Vão focar-se naquilo que é essencial, que é o crédito à habitação, que vão manter e vão tentar procurar que isso aconteça, porque é sempre a última coisa que as pessoas deixam de pagar. E em último caso voltamos a ter os problemas que tivemos há alguns anos e as empresas não têm capacidade neste momento, daquilo que eu vou vendo, não estão capitalizadas o suficiente. Algumas fizeram muito bem esse trabalho, outras não, para voltar a ter uma crise. E aí teremos, infelizmente, uma crise mais grave. Esperemos que isso não aconteça. A banca está preparada para, se for necessário, prolongar estas moratórias o tempo que for necessário. Moratórias com menor dimensão, com outro tipo de, se calhar não 100%, ou se calhar só o capital em alguns casos, enfim. Mas estamos preparados para ajudar e eu acho que toda a banca está preparada até para não acontecer nada do que eu disse anteriormente que pode acontecer. Mas senão isto é um negócio que como os outros, não é? Dos três tipos de crédito que falaste, em crédito de consumo, crédito de habitação, e qual é que já caiu mais? Vocês já têm sentido quebras nos pedidos de crédito ou para já ainda não se sente? Houve uma redução no crédito ao consumo. O crédito de habitação não, tem mantido, aliás. Era uma área em que nós estávamos preocupados que não houvesse essa continuação, porque é uma área que é importante para os bancos, é um tipo de crédito que fideliza os clientes, é importante para todos os bancos, não é só para nós. O crédito ao consumo caiu, naturalmente porque as pessoas, há muito crédito ao consumo que é para férias, e portanto era a altura de as pessoas começarem a programar as suas férias de verão, ainda na Páscoa algumas, e portanto naturalmente deixaram de o fazer. Mas isso é o habitual. O automóvel também tenha caído muito? Sim, automóvel sim. Embora no nosso caso não é a nossa maior fatia e portanto é uma queda que para nós é um bocadinho inócua, entre aspas, em termos de negócio, embora seja negócio e portanto há alguma redução. Mas da nossa parte aquilo que houve muito menos crédito a particulares, naturalmente, as empresas tiveram as linhas Covid e portanto continua a haver crédito e isso era expectável e está a continuar a acontecer. Bem, deixa-me perguntar aqui às pessoas que nos estão a ouvir se têm questões para te colocar. Temos aqui várias pessoas também, algumas também ligadas ao mundo do crédito. Eu estava a ver aqui o Samuel Neves, da Tabela de Decisão. Obrigado por estares aí, Samuel. Se tens questões para colocar, ou a Rosa Cardoso também nos está a ouvir, a Tânia, a Susana Vidal, pessoas que mandaram aqui os cumprimentos, que nos estiveram a ouvir. Se tiverem questões para o Pedro, entretanto eu lanço-te já aqui que seria a última pergunta da minha parte, que é
que é que tu dirias às pessoas que nos estão a ouvir? Portanto, já há bocadinho já deixaste o conselho que este é um bom momento para investir, porque as coisas estão em baixa. O que é que tu dirias às pessoas que nos estão a ouvir como em jeito de saída e também um bocadinho para descansar desta crise? Embora eu gostei muito de saber que a banca que está preparada para aguentar isto mais um bocadinho se for preciso. E se calhar vai ser. Olha, aquilo que eu queria deixar, até porque todos nós somos consumidores particulares, clientes bancários, é que as pessoas devem, como sempre, ser sensatas nas suas decisões. Esta é uma altura em que as pessoas têm que ter a capacidade de perceber. Eu daqui, principalmente aquelas que têm algum tipo de afetação por parte desta crise, ou seja, que têm alguma redução de rendimentos, têm a percepção que se calhar é uma altura para se conter em termos de investimentos, de despesas, até perceberem de facto a capacidade para quando chegar ao final destas moratórias se tenha o rendimento suficiente para voltar a estabilizar a sua vida em termos patrimoniais e financeiros. E portanto essas devem se calhar preocupar um bocadinho mais nesta altura. Aquelas pessoas que não foram tão afetadas e que têm agora se calhar uma capacidade de rendimento que lhes permita estarem mais à vontade, terem também a percepção que se calhar é de facto uma boa altura para investir. As taxas, não é só pelo facto as coisas estão em baixo e irem crescer, as taxas de juros estão tão baixas que em termos de rentabilidade não faz sentido terem dinheiro parado. E portanto, se tiverem uma capacidade, naturalmente, sensatamente, não vão agora gastar todo o rendimento a investir em ações ou em obrigações, mas que façam, porque pode ser uma boa oportunidade para terem um pé de meia extra. E mais uma vez, volto a referir isto, a banca está preparada para ajudar até onde for possível, dentro das normativas, Vocês temos a proteção com as logo. Vão ter soluções para atrair estes investimentos destas pessoas, estes particulares que não foram tão afetados e querem tanto... Sim. O crédito agrícola tem boas carteiras de fundos, algumas das melhores da Península Ibérica, não é do país, da Península Ibérica, quer ao nível de fundos de obrigações, de fundos de ações ou até de fundos de património imobiliário, que é muito interessante. São fundos muito interessantes em termos de risco, com rentabilidades interessantíssimas para o risco que têm. Portanto, se as pessoas tiverem essa capacidade e diversificar sempre o seu portfólio, porque é a melhor maneira de precaverem a possibilidade de perder num, ganhar bastante no outro. Isso acontece. E é isso que eu espero, é que as pessoas sejam sempre sensatas nas suas decisões. Sim, isso é conveniente. Pedro, olha, muito obrigado por ter este bocadinho, por ter estado aqui connosco, por teres passado esses conselhos e dar-nos essa perspectiva e muito animadora. Eu acho que é muito animadora e muito simpática. Eu acho que realmente a banca, neste momento, saiu-se muito bem, esteve muito bem na forma como lidou com uma situação que é muito difícil, obviamente, é muito difícil. Parabéns pelo que também tens feito na Caixa de Crédito Agrícola, que tem sido excepcional. Muito obrigado. Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos os que nos estão a ouvir ou que nos ouviram. Obrigado por terem estado aqui connosco. Temos pessoas ainda, a Patrícia Teixeira, a Rosa Cardoso, a mandarem-nos os cumprimentos, os parabéns pela entrevista. Pedro, muito obrigado a todos. E o vídeo depois ficará gravado no YouTube. Depois envio o link, para termos o link para quem não pôde assistir live, poder assistir em diferido, numa hora mais conveniente. Muito obrigado, Pedro. Adeus e obrigado. Obrigado.